pessoal, tudo bem? Vamos hoje continuar com a nossa aula de língua portuguesa. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Paula e estarei acompanhando vocês hoje. Eu peço então para que vocês separem alguns materiais para a gente iniciar a nossa aula. Caneta, lápis, borracha, apontador, caderno, algumas folhas para anotações e quem tiver um dicionário. Muito bem, com o material separado, vamos agora anotar a data de hoje e o número da aula para que vocês possam se organizar melhor. Muito bem, tudo anotado, tudo organizado. Agora vamos iniciar a nossa aula relembrando o que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior, nós observamos as ilustrações nas capas dos cordéis e aprendemos um pouco sobre a técnica utilizada para ilustrar essas capas, que é a xilogravura. Nós também fizemos a leitura e interpretação do cordel O Poeta da Roça, e passamos então a saber o que são os cordéis, O que são esses folhetos? Então, nós aprendemos que são poemas populares. Falamos também sobre a voz presente nos poemas, que é o eu poético. E finalizamos a aula assistindo a um vídeo que trazia um cordel sobre a Covid-19. Para a aula de hoje, nós vamos então retomar a leitura do cordel de Patativa do Assaré, O Poeta da Roça, e analisar a linguagem presente neste poema. Vamos então começar a leitura do nosso cordel. Sou fio das matas, cantor de mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenhas, não faço papé de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola per cura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pôde estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça do rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, da serra ao sertão. Só canto o buliço da vida apertada, da lida pesada, das roças e do zeito. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombrada que tudo apavora. Por dentro da mata, com tanta coragem, topando as visagens chamada caipora. Eu canto vaqueiro vestido de couro, brigando com touro no mato fechado,
que pega na ponta do brabo novio, ganhando o elogio do dono do gado. Eu canto mendigo, de sujo farrapo, coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo o socorro dos homens e tomba de fome, sem casa, sem pão. E assim, sem cobiça dos cobre luzente, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo, sem ver a cidade, cantando as verdades das coisas do norte. Muito bem, pessoal. Retomamos então a leitura do cordel e agora nós vamos fazer algumas questões que vão abordar a linguagem desse texto. A questão número 1. Observe uma das rimas dessa estrofe. Então, eu trouxe aqui para vocês uma estrofe e eu tenho ali destacado uma rima. Estudei e sei. A pergunta é a seguinte: que relação de significado podemos estabelecer entre os verbos estudei e sei? Para responder, eu trouxe 3 opções. Eu peço que vocês leiam essas opções com calma e, na sequência, nós veremos qual é a resposta correta. Muito bem, pessoal, vamos ver a resposta então. A resposta correta, que responde qual é a relação de significado que a gente pode estabelecer entre os dois verbos estudei e sei, é a questão número 1 ali, a opção número 1. Estudar implica em adquirir um conhecimento, um saber. Vamos ler as outras opções para a gente ver por que elas não estão corretas? A 2 diz o seguinte: para adquirir um saber é preciso ter experiências. E a 3, para ter o domínio de algo, adquirir um saber, não é preciso estudar. Então a 2 não está correta porque nem todo saber, né, a gente adquire conhecimento não somente tendo experiência naquilo, certo? Podemos adquirir conhecimento e saberes de outras maneiras também. E na questão 3, diz que para ter domínio de algo, adquirir um saber, não é preciso estudar. Não, muitos saberes, né, muitos conhecimentos nós só adquirimos estudando. Vamos seguir então para a próxima questão. Questão número 2. Leia as afirmativas abaixo e marque a incorreta em relação aos saberes do eu poético. Opção 1. O eu poético possui um único saber, que é assinar o seu nome. Opção 2. No decorrer do poema, o eu poético mostra conhecer não só a realidade em que vive, mas também ter clareza das diferenças sociais presentes na sociedade. Opção 3. O eu poético possui o saber de compor versos, mesmo não sabendo escrever,
ele apresenta seus versos cantando. Então aqui eu quero a opção incorreta, pessoal. Qual delas não corresponde ao que o texto nos traz? Muito bem, vamos ver então qual é a opção incorreta em relação aos saberes do eu poético? É a opção número 1, que diz que o único saber dele é assinar o seu nome. E está incorreto, pessoal, porque ele demonstra ter outros saberes, além de compor poemas, cantar esses poemas, certo? Ele demonstra também, no decorrer do texto, que ele tem consciência e clareza das diferenças sociais que existem na sociedade. Então, ele apresenta para nós, ele demonstra ter outros saberes além de assinar o nome. Vamos então dar sequência com a questão 3. Agora observe outra rima presente na mesma estrofe. A que se referem as palavras cobre e pobre nesses versos? Vamos ler os versos juntos então. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre e o filho do pobre não pôde estudar. Eu quero então que vocês observem bem essas duas palavras, cobre e pobre, e me digam qual é a referência, a que elas se referem nesses versos.
Vamos ver a resposta então, pessoal. Como essa resposta é uma resposta escrita, com certeza a sua resposta não vai estar igualzinha à minha, mas observem bem, comparem, se tiver o mesmo sentido é porque está correta. A resposta que eu trouxe é a seguinte: essas palavras se referem ao poder aquisitivo do pai, do eu poético, revelando a situação de pobreza em que viviam e a impossibilidade dele estudar. Então ele não podia estudar porque a família era pobre, o pai era muito pobre e não tinha condições financeiras de bancar um estudo para ele, certo? Inclusive eu trouxe para vocês aqui o significado da expressão poder aquisitivo, que é a capacidade financeira que uma pessoa ou uma população tem para adquirir bens e serviços. Seguindo com a nossa aula, então, vamos para a questão 4. Qual das alternativas que expressa melhor relação de sentido entre as palavras cobre e pobre presentes nesse verso? Então, voltamos a analisar essas duas palavras novamente. Agora eu quero saber a relação de sentido que elas têm. É uma relação de semelhança, de oposição ou de conformidade? Vamos ver então, pessoal, qual é a relação de sentido entre essas duas palavras? A resposta correta, então, é de semelhança. Por que essas duas palavras são semelhantes? Para isso, você tem que saber o sentido delas. Pobre está muito fácil, né? Agora, cobre é um metal que não tem muito valor. Se nós formos utilizarmos a linguagem figurada
o sentido figurado desta palavra, a gente vai ter como trocados, né? Umas moedinhas, certo? Dando sequência, então, para a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem. Nós chamamos de figuras de linguagem os recursos expressivos utilizados para gerar efeitos nos textos, nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Vocês já devem ter visto em várias aulas de língua portuguesa algumas figuras de linguagem. Com os nomes que eu vou trazer para vocês, vocês vão relembrando. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar sobre a metáfora, também sobre metonímia, eufemismo, personificação, hipérbole, aliteração, comparação, antítese e assonância. Essas são algumas das figuras de linguagem que nós temos. Existem várias outras também que geralmente estão presentes nos textos, nos discursos, ok, pessoal? Hoje, em específico, nós vamos trabalhar com a antítese. A antítese é uma figura de linguagem que consiste na aproximação de palavras ou expressões que têm sentidos opostos. Então, para a gente trabalhar um pouquinho essa figura de linguagem, eu trouxe mais um exercício para vocês. Exercício 5. Releia a estrofe abaixo e marque a opção onde encontramos uma antítese presente nos versos. Nós temos então ali os seguintes versos. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça do rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobre paioça da serra ao sertão. Então, em qual dessas palavras e expressões nós encontramos a antítese? Singelo e sem graça, rico salão e pobre paioça, ou praça e campo? Prestem bem atenção, respondam para mim e logo a gente volta para ver a resposta correta. Vamos ver a resposta, então. Qual dessas palavras e expressões trazem para a gente sentidos opostos? A resposta, então, é rico salão e pobre paioça.
nós temos ali nessas expressões duas palavras que se opõem, rico e pobre, certo? Salão e palhoça. Ok, pessoal? Aí então nós encontramos a antítese presente dentro dessa estrofe do nosso poema. Vamos seguir então com a questão 6. As palavras estudar e assinar, presentes nessa estrofe, não correspondem ao registro formal. O que mudou no registro dessas palavras em relação à norma padrão? Vamos entender agora o que é a norma padrão, não é, pessoal? A norma padrão são as regras da língua portuguesa. Existem várias regras, principalmente de ortografia. Então, essas palavras, estudar e assinar, não estão seguindo as regras ortográficas da língua portuguesa, não estão na norma padrão, certo? Eu quero saber o que mudou. Vamos ver então o que mudou no registro dessas palavras em relação ao registro da norma padrão. O R no final das palavras foi suprimido, né? Nós temos aqui dois verbos e esses verbos estão no infinitivo. Quando os verbos estão no infinitivo, eles têm o R sempre no final, certo? Então, o correto seria estudar e assinar. Então, faltou registrar o R no final das palavras. Seguindo a nossa aula, questão número 7. Qual a importância do uso das duplas cantou e amou, assinar e estudar para a construção do poema? Eu trouxe aqui para vocês mais duas estrofes. Leiam elas com atenção aí em casa e vejam as 3 opções de resposta. Eu quero saber a importância dessas duplas de palavras para a construção do poema. Tenho 3 opções ali de respostas. A primeira, elas permitem que o leitor perceba o modo de falar do eu poético. Elas deixam claro que o poeta não tinha estudo. Ou elas permitem a construção da rima, por causa da regularidade sonora presente nas duplas.
Vamos ver então qual é a resposta correta. A resposta correta é: elas permitem a construção da rima por causa da regularidade sonora presente nas duplas. Antes de eu explicar isso para vocês, eu quero relembrar aqui que quando eu estou falando em construção do poema, eu estou falando na construção da estrutura desse poema, certo, pessoal? Então, essas duplas cantou e amou são iguais, na verdade. E assim como assinar e estudar, certo? Isso traz uma regularidade, ajudando então na construção estrutural do poema. Já as opções 1 e 2, elas falam sobre o modo de falar do eu poético e de nós sabermos, né, que esse eu poético não tinha muito estudo devido à maneira que ele fala. Isso não interfere na construção estrutural do poema, por isso que elas estão erradas. Assim, pessoal, como essas duas duplas que nós vimos nesse exercício, cantou, amou, assinar, estudar, várias outras palavras encontradas no texto não estão registradas de acordo com a norma padrão da língua. Observem aí esse quadro, né? O registro dessas palavras que estão no poema segue uma variante da língua portuguesa. E daí você deve me perguntar, mas o que é uma variante da língua portuguesa, professora? É isso que nós vamos ver agora, né? As variações linguísticas. Variações linguísticas reúnem variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Então, as variações linguísticas nada mais é que as diversas maneiras, as diversas formas de falar, certo? Ainda mais no Brasil, que é um país grande, onde a diversidade de pessoas é muito relevante, nós vamos encontrar várias formas de falares, ok, pessoal? Essas são, então, as variações linguísticas. Quando ali na explicação fala pra gente que essas variações são criadas pelos homens e estão sendo reinventadas a cada dia, isso tem relação com a questão da língua ser algo vivo, algo que está sempre em mudança, em adaptação, certo? Então sempre nós vamos ter uma palavra nova surgindo, né? Pessoas falando de maneiras diferentes, de acordo com a situação, de acordo com a necessidade dela naquele momento. Ok, pessoal? Eu trouxe aqui mais 2 versos do texto que diz o seguinte, ó. Sou fio das matas, cantor de mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. Nesses versos, o eu poético ele revela o lugar onde ele vive, né? A maneira de falar das pessoas, ela varia de acordo com o lugar onde ela nasceu, onde ela vive. Como, por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro fala diferente de quem mora aqui em Curitiba, certo, pessoal? Da mesma forma que quem mora no campo fala diferente das pessoas que moram na cidade. Esse tipo de variação linguística nós chamamos de variação geográfica ou variação regional. Porém, existem outras variações linguísticas. Dando sequência para a nossa aula, vamos seguir com uma questão sobre variação linguística? Observe novamente o quadro e marque a opção correta. É possível verificar uma regularidade na escrita das variantes visage e coragem. É possível verificar uma regularidade na escrita das variantes visage e estudar. A escrita das variantes estudar e assinar não possui uma regularidade. Prestem bem atenção nessas 3 opções de respostas e logo a gente volta com a correta.
Vamos ver a resposta então. A resposta correta é possível verificar uma regularidade na escrita das variantes visage e corage. Qual é essa regularidade? É a supressão do M no final das palavras. Então, não foi registrado o M no final dessas palavras. Então, há uma regularidade aí nesse registro, certo? A questão 2 diz que a gente verifica uma regularidade na escrita das variantes visage e estudar. Não, porque visage foi retirado o M e estudar foi retirado do final o R. E na 3, a escrita das variantes estudar e assinar não possui uma regularidade. Está errado, porque elas possuem uma regularidade. Nas duas, foi retirado o R do final. Vamos então para a última questão da nossa aula. Questão 9. Nos versos a seguir, o eu poético diz que não estudou e fala da condição econômica de sua família. O grau de escolaridade e a condição socioeconômica, assim como outros fatores, influenciam no modo de falar das pessoas. Nesses casos, podemos dizer que há uma variação linguística, social, regional ou histórica. Você vai escolher então uma dessas 3 opções para completar essa última afirmação do enunciado.
Vamos ver então qual é a palavra que completa essa última afirmação do enunciado. Nesses casos, podemos dizer que há uma variação linguística social. Esta é a resposta correta. Então, quando nós vemos que há uma condição socioeconômica diferente, né, um grau de escolaridade também diferenciado, nós podemos dizer que há uma variação social, certo, pessoal? E para finalizar a nossa aula, eu quero ler com vocês mais esse último slide. Nós encontramos diversas maneiras de falar e de escrever uma língua, e seus registros dependem das situações específicas de uso. Por isso, devemos aceitar e respeitar todas elas, sem considerar nenhuma como superior, mais correta ou mais importante que a outra. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima!